Fala pessoal, aqui é o Vinícius de Sá do propriedadescompartilhadas.com e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema muito frequente que me perguntam, que é o que é timeshare. E fica até o final porque você vai ficar sabendo de absolutamente tudo sobre como funciona e como você pode utilizar essa modalidade para ficar em hotéis fabulosos no Brasil e no mundo, provavelmente pagando muito mais barato. E por incrível que pareça, o que viria a ser chamado de timeshare surgiu na década de 60, quando muitos donos de hotéis resolveram vender suas diárias de maneira antecipada e de maneira fixa, a fim de assim diminuir a desocupação. E primeiramente surgiu com o sistema de propriedade compartilhada na Europa, que dividia a propriedade entre vários proprietários. Porém, o timeshare, como conhecemos nos dias atuais, que dá o direito de uso apenas da propriedade por um determinado período de tempo, foi criado nos Estados Unidos como uma vertente dessa modalidade de propriedade compartilhada, quando em 1974 a empresa Caribbean International Corporation começou a comercializar o que viria a ser a primeira versão do timeshare, que oferecia uma licença de viagem de 25 anos ao invés de uma escritura de uma fração de um imóvel. Então assim, essa empresa começou a comercializar esses programas de férias nas Ilhas Virgens Americanas. E aí o sucesso dessa versão do timeshare chamou a atenção de vários donos de hotéis, fazendo com que em pouco tempo depois o sistema fosse regulado pela Florida Real Estate Commission e se tornasse extremamente popular nos Estados Unidos na década de 80, quando grandes redes hoteleiras decidiram entrar nessa indústria, melhorando assim a qualidade e a disponibilidade do produto, resultando num aumento de 800% em resorts afiliados ao sistema. E aí, em paralelo, aqui no Brasil, muitas empresas também começaram a comercializar esse modelo ainda incomum para a grande maioria, chamando de timeshare, férias programadas, férias compartilhadas ou título de férias. O timeshare é um tempo compartilhado dentro de uma propriedade de férias, geralmente um resort, dividido e compartilhado em tempo de uso, na maioria das vezes em semanas, podendo também ser divididas em alguns meses em alguns casos. No Brasil, essa modalidade é regulamentada pela Lei Geral do Turismo do Decreto 7.381 de 2010, que o define como uma relação em que o prestador de serviço de hotelaria cede a um terceiro o direito de uso de unidades habitacionais por determinado período de ocupação, compreendidos dentro de um intervalo de tempo ajustado contratualmente. E a maioria dos timeshares hoje em dia são de grandes corporações como Wyndham, Marriott e até Disney, associados a uma intercambiadora como a SAI ou a Interval International, que oferecem uma afiliação do tipo clube de viagens, para que os proprietários possam utilizar em vários empreendimentos ao redor do mundo e aqui no Brasil também, e assim flexibilizar as suas férias. Então, caso você queira saber mais sobre essas duas intercambiadoras, dá uma olhada aqui no nosso canal, que tem bastante conteúdo interessante sobre elas. O timeshare funciona diferentemente de acordo com cada empresa. Então, antes de adquirir seu título de férias ou sua propriedade compartilhada, o timeshare é muito importante você se familiarizar com cada forma que cada empresa trabalha. E na maioria dos casos, o timeshare funciona como uma compra antecipada das suas diárias de hotel a preços mais atrativos, podendo escolher um número determinado de semanas no ano para uso e também o tempo que você vai utilizar, como 5, 10, 20 e até 30 anos. E durante esse período de tempo, o proprietário detém os mesmos direitos de uma propriedade tradicional, podendo vender, alugar e ceder as semanas nessa propriedade para quem ele quiser ou para uso pessoal. Agora eu vou te explicar mais como funciona e quais as vantagens de uma intercambiadora estar vinculada ao seu empreendimento hoteleiro, resort, de timeshare. Mas se você quer saber mais a fundo sobre essa história de ambas, também como surgiu aqui no Brasil, fica aqui um vídeo na descrição desse canal que conta a história da propriedade compartilhada e dessas intercambiadoras. Bom, devido à necessidade e o interesse do viajante de conhecer novos lugares, surgiu como a solução dos serviços de intercâmbios de resorts lançado inicialmente pela RCI, que é a Resorts Condominium International, que foi fundada em 1972. Acelerando o crescimento dessa indústria como serviço conhecido como intercâmbio de semanas de timeshare,
que possibilita ao proprietário fazer a troca das semanas que ele detém no seu empreendimento por outros resorts, hotéis e empreendimentos afiliados durante as suas férias e assim podendo ter mais flexibilidade de destinos na hora de utilizar. E aí em 2011, a SAI ela foi pioneira no sistema de pontos, entregando ainda assim maior flexibilidade e valor aos seus membros e proporcionando uma plataforma de vendas adicional a seus estabelecimentos hoteleiros associados. A empresa hoje ocupa a posição de liderança na indústria do tempo compartilhado desde o momento da sua fundação, sendo amplamente conhecida no setor de hotelaria global. Seu principal negócio consiste na troca de semanas de férias. E aí a SAI traz hoje uma comunidade de 3,7 milhões de membros no mundo inteiro e uma vasta gama de experiências de férias em mais de 4 mil empreendimentos com certificação de qualidade em cerca de 100 países. A SAI também oferece a seus membros vantagens exclusivas como a SAI Travel Services, que é uma agência de viagens com descontos de benefícios exclusivos aos sócios do programa, proporcionando experiências com muito nível de qualidade e também segurança. Agora, a outra grande empresa que faz esse intercâmbio de férias, que também está pau a pau com a SAI, é a Interval International, que após deixar aqui o Brasil em 2007, após um cenário que considerou desfavorável, ela voltou aqui em 2012, enxergando então uma grande oportunidade após a sanção da Lei Geral do Turismo. E assim, trouxe a sua equipe para adicionar novos empreendimentos à rede. Direcionou o atendimento dos clientes na Argentina até o ano de 2015, quando transferiu o call center para Miami, que hoje detém 1.300 funcionários. Hoje, a Interval conta com também 3.200 empreendimentos de alta qualidade e tem estrutura específica para o Brasil, composta de 11 nativos que atendem especificamente os clientes brasileiros da plataforma. Já consolidada nos Estados Unidos, onde é uma das grandes líderes do mercado de timeshare e fractional, a empresa se reestruturou no Brasil e encontrou no seu diretor Fernando Martinelli, que é formado em hotelaria e já experiente em consultoria no mercado internacional, um representante da sua nova missão no país, onde encara grande concorrência da RCI. Aqui no Brasil está muito comum a compra de uma fração de uma propriedade de férias em hotel ou resort, e por isso já é familiar com o termo propriedade compartilhada. Porém, nem todos conhecem o termo timeshare. Ambos são frequentemente associados à economia compartilhada de férias, mas têm diferenças entre eles, vantagens e também desvantagens. A principal diferença é que o timeshare dá ao comprador o direito de uso da propriedade apenas por um período determinado de tempo e ao fim desse período você perderia o direito de uso dessa propriedade. Já quando você compra uma fração de uma propriedade compartilhada, você garante uma escritura definitiva dessa fração desse imóvel com direito de uso vitalício, também podendo deixar para os seus herdeiros. Agora, se a gente for comparar o timeshare com a hotelaria tradicional, o timeshare tem muitas vantagens em relação a ser hóspede tradicional de um hotel. Entre as vantagens do timeshare sobre viajar em hotéis de forma tradicional, podemos citar que as acomodações de timeshare geralmente oferecem mais espaço que um quarto de hotel convencional. Também oferecendo, na maioria dos empreendimentos, quartos separados no mesmo apartamento, garantindo assim muito mais espaço e privacidade para todos os hóspedes. Outra grande vantagem é que você acaba pagando muito menos proporcionalmente se fosse contratar as mesmas diárias de forma convencional, como você faz hoje pela Booking.com. Resumindo, timeshare é muito vantajoso se você já viaja ou pretende viajar pelo menos 2 vezes por ano, porém, ainda assim um aluguel que você paga de maneira antecipada, que te força a viajar, mas se a gente comparar com ter uma fração imobiliária, às vezes é melhor você ter uma propriedade que você paga por ela e depois ela se valoriza e vira um bem que conta como seu no final das contas. Então, se você pretende ter ou conhece alguém que tem um plano de timeshare, o tempo compartilhado, comenta aqui embaixo da sua experiência ou da experiência desse seu amigo ou conhecido. E se gostou aqui do conteúdo, já dá seu joinha, compartilhe com quem você achar que esse vídeo possa ajudar. E por fim, segue a gente lá no Instagram, que a gente também posta conteúdo bacana lá. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber nossos conteúdos em primeira mão. Então, muito obrigado por assistir, agradeço a sua presença, a sua audiência, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.